A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Êxodo e hoje nós vamos meditar no capítulo 39. Os versículos de hoje serão o primeiro, o versículo segundo, e também vamos ler o versículo 30 para que nós possamos meditar na bendita e gloriosa palavra de Deus. Diz assim o versículo 1: Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário de pano azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez o éfode de ouro, de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. E também, no versículo 30, diz a palavra de Deus: fizeram também a folha de coroa, da coroa de santidade, de ouro puro, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo: santidade ao Senhor. Glória a Deus. Meus queridos, esse capítulo 39, nós temos a conclusão da criação ou da produção de tudo aquilo que Moisés havia recebido do Senhor no monte e que havia passado àqueles que haviam sido chamados pelos seus nomes para ser os desenvolvedores do projeto de Deus. E chegamos no capítulo 39 com a execução ou desenvolvimento das vestes sacerdotais. E também nós vamos concluir o capítulo 39 a partir do versículo 33 com a entrega de tudo o que foi feito a Moisés, ou seja, os construtores dos projetos que Deus havia dado a Moisés, faz tudo aquilo que estava projetado e entregam a Moisés, a partir do versículo 33. Mas como hoje o nosso foco é meditarmos nas vestes sacerdotais, ou nas vestes dos sacerdotes, nós vamos aqui refletir a esse respeito um pouquinho. Pois bem, quando eu chego nesse capítulo 39 de Êxodo e eu começo a ler sobre as vestes sacerdotais, eu começo a enxergar não somente um simples vestuário que era colocado sobre aqueles homens que foram separados por Deus para servir o ministério e estar diante do Senhor, mas eu enxergo também o cuidado que Deus tinha e a sua exigência para que o homem possa colocar-se diante dele. Diante da veste sacerdotal, eu percebo que Deus, ele é um Deus cuidadoso, ele é também um Deus exigente. Nós temos vivido dias em que as pessoas, elas interpretam que as pessoas podem se apresentar diante de Deus de qualquer maneira, que não importam como será as suas vestes, afinal de contas, Deus, ele nos conhece sem as nossas vestes. Portanto, para Deus não faz diferença a maneira como nos portamos diante dele. Afinal de contas, segundo este pensamento, o que importa para Deus é o nosso coração. Mas eu quero lembrá-los de que
mesmo Deus conhecendo o nosso pensamento e as nossas necessidades, Ele diz na sua palavra que nós precisamos fazer as nossas petições diante do Senhor. Ora, da mesma maneira que nós não precisamos tomar cuidado e preocupar-se com a maneira como nos portamos diante de Deus em relação às nossas vestimentas, nós também não precisaríamos fazer nenhuma oração a Deus pedindo qualquer coisa, porque Deus já conhece, assim como Ele conhece o nosso corpo sem as vestes, Ele também conhece os nossos pensamentos. Pois a sua palavra nos diz que Ele sabe o que nós vamos expressar antes mesmo de nós pensarmos, ou seja, Ele conhece a nossa mente e a partir das nossas articulações a respeito do nosso raciocínio, Ele já conhece o que nós vamos dizer antes mesmo da palavra ser formada na nossa boca. Logo, a gente já percebe que este é um pensamento que não está alinhado à mente de Deus, pois Deus diz que nós devemos fazer as nossas petições serem conhecidas diante dele. E tem um texto que ele chega a insistir que nós devemos pedir, que nós devemos buscar, que nós devemos insistir nas nossas petições, naquilo que nós queremos. Voltando para o nosso assunto, que é aqui de Êxodo, eu só disse esse ponto para os irmãos já ficarem alertas acerca desse pensamento que é contraditório à mente de Deus. Nós vemos aqui então o Senhor com o seu cuidado com o vestuário que o seu sacerdote iria usar. Nós vamos ler aqui que o Senhor teve tanto cuidado que Ele preocupou-se que a roupa do sacerdote deveria ser uma roupa que não iria expô-lo, quando ele fizesse as suas atividades. O Senhor não permitiu que tivesse degraus no templo para que, ao subir um degrau, o sacerdote não se expusesse diante do povo. Então veja o cuidado que Deus tinha com relação aí às vestes e a maneira como o sacerdote se portava no templo. Mas, para a gente não ir muito longe, o que eu quero chamar a sua atenção é que um dos elementos que nós percebemos que o Senhor orientou que criasse e colocasse como parte da vestimenta do sacerdote é o que nós lemos no capítulo 30, que diz: fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro e nela escreveram o escrito de gravura de selo: santidade ao Senhor, ou como também pode ser traduzido, santo ao Senhor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, Deus colocou uma gravura em uma peça de ouro e colocou sobre a cabeça do sacerdote, dizendo que aquele que estava portando esse selo era alguém consagrado a Deus, separado para o Senhor. E o que eu acho interessante é que esse selo ele era colocado na cabeça do sacerdote. Porque, irmãos, na cabeça do sacerdote é porque na cabeça está o governo do corpo. Então, Deus estava com essa expressão dizendo que era necessário que a mente do sacerdote, ou seja, o governo do seu corpo fosse santo ao Senhor. Porque se a mente, se o governo de Deus, se o governo do corpo fosse santificado ao Senhor, todo o restante acompanhava. É por isso que o Senhor diz que Cristo é a cabeça da igreja,
Porque se Cristo for a cabeça da igreja, Cristo vai conduzir o seu corpo à santidade, a viver de maneira agradável a Deus. Agora, se Cristo não for o corpo, não for a cabeça da igreja, o corpo vai governar. E o corpo governando, ele vai conduzir-se de forma diferente daquela que a cabeça deveria conduzir. Por isso, a palavra do Senhor diz: Santo ao Senhor. Uma gravura de ouro colocada na mente, na cabeça do sacerdote, para que ficasse registrado que aquele sacerdote tinha que ter uma mente consagrada a Deus. Uma mente consagrada a Deus é uma mente que faz tudo aquilo que lhe agrada. Deus lhe abençoe por este dia, Deus lhe abençoe por estar conosco, e eu quero lembrá-lo que nós estamos também no Spotify. Se você não gosta de nos ouvir no YouTube, nos procure lá no Spotify e nos acompanhe lá, tá bom? Deus lhe abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e no nome de Jesus, que a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre você.